Você sabia que o homem mais importante do capítulo 24 de Gênesis não tem nome? Ele foi encarregado da missão mais crítica da história: encontrar a noiva que daria continuidade à aliança de Abraão, mas o texto o chama apenas de o servo. Por quê? Porque para cumprir a missão de Deus, você precisa desaparecer. Shalom, shalom. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano, mais uma Parashá Katã. Esta é uma pequena porção para você meditar durante a semana, mas sexta-feira, às 20 horas, o Eterno permitindo, traremos outro tesouro escondido nessa Parashá. Hoje vamos mergulhar na Parashá Hayei Sarah e vamos desentulhar um segredo que a tradição romanizada, focada em egos e títulos, jamais conseguiria entender. Vamos falar sobre o poder do anonimato. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 24. É o capítulo mais longo de Gênesis. Ele narra a busca pela esposa de Isaac. O personagem principal dessa busca é o servo de Abraão. Nós sabemos por outros textos, como Gênesis 15:2, que o nome dele provavelmente era Eliezer de Damasco, mas aqui está o tesouro escondido. Neste capítulo inteiro, em todos os 67 versículos, o nome dele nunca é mencionado. Veja o verso 2. Disse Abraão ao seu servo, o mais velho da sua casa. Veja o verso 5. Disse-lhe o servo. Veja o verso 10. Tomou o servo 10 camelos. Ele é chamado apenas de o servo, Ha-Eved, ou o homem, Ha-Ish. Será que Moisés esqueceu o nome dele? Claro que não. A Torá não tem palavras sobrando, nem faltando. O anonimato dele é proposital. E ele nos ensina um conceito hebraico profundo chamado bitul. Bitul significa autoanulação. É tornar-se nulo. É reduzir o seu ego a zero, para que a vontade do seu mestre possa fluir através de você sem impedimentos. Para cumprir sua missão perfeitamente, encontrar a esposa certa para Isaac, esse servo precisava desaparecer. Ele não poderia ter nenhuma agenda própria, nenhum interesse pessoal. E veja só o que o Midrash, a tradição oral antiga, nos revela sobre isso. Os sábios dizem que Eliezer tinha uma filha, e ele queria muito que a sua filha se casasse com Isaac. Ele tinha um interesse pessoal gigantesco naquela missão, mas em Gênesis 24, 3-4, Abraão o faz jurar que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, mas irás à minha terra e à minha parentela. Então, quando ele parte, ele está agindo contra a sua própria vontade, contra o seu próprio interesse familiar. Se ele usasse o seu nome, Eliezer, ele seria um indivíduo com suas próprias vontades. Mas, ao se tornar o servo sem nome, ele praticou o bitul. Ele anulou o seu eu para se tornar apenas uma extensão da mão do seu senhor Abraão. Veja a oração dele no verso 12. Ele não diz, Deus do meu pai. Ele diz, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Ele não tem propósito próprio, ele não tem vida própria, ele só existe para servir ao propósito do seu mestre, e é por isso que ele teve sucesso, porque não havia ego atrapalhando a direção divina. Quando ele ora, Deus o responde imediatamente. Agora olhe para a religião de hoje, é o oposto do bitul, é a religião dos apóstolos, dos bispos, dos nomes em letreiros neon, dos títulos que são maiores que a própria mensagem. Todo mundo quer ter um nome, todo mundo quer ser reconhecido pelo seu ministério, e é por isso que temos tanta confusão e tão pouco poder, porque onde há muito ego, há pouco Deus. Yeshua, o nosso mestre, foi o exemplo supremo de bitul. Ele disse em João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele se esvaziou de si mesmo. Você quer ser usado pelo Eterno para buscar a noiva? Então você precisa aprender o segredo do servo sem nome de Gênesis 24. Você precisa praticar o bitul. Você precisa parar de querer ser o herói da história e se contentar em ser apenas o servo. Muito bem, este é um dos muitos tesouros desta paraxá. O verdadeiro poder não está no seu nome, mas na sua capacidade de desaparecer para que o mestre apareça.
Como disse João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Se você quer parar de errar o alvo com essa religião baseada no ego e quer aprender a verdadeira servidão hebraica, se inscreva no canal e ative as notificações e me diga aqui nos comentários. Você acha que conseguiria cumprir uma missão que vai contra os seus próprios interesses só para obedecer ao Pai? Vamos continuar essa conversa. Até o próximo vídeo. Shalom, shalom. Você é um daqueles que amam Paranapiacaba? Sente a neblina, as lendas, o mistério no ar? Mas e se, por trás do véu da noiva e das histórias de trem fantasma, existisse um segredo ainda maior? Um livro sagrado escondido em um vagão abandonado, esperando o herdeiro de uma missão. Conheça Parábolas Depois da Névoa. A jornada de Benjamim, que encontra refúgio na vila e é transportado para parábolas bíblicas vivas. Uma aventura que liga o misticismo da Serra do Mar com o destino de profecias milenares. O que o relógio da estação, que marca a enigmática hora estranha, realmente esconde? Qual o segredo por trás do nevoeiro? Se você ama a história, as lendas e a atmosfera de Paranapiacaba, você tem que ler este livro, Parábolas Depois da Névoa, de Robson Brumati. Disponível no site robsonbrumati.com.br.